E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Essa passagem, meus irmãos, é a continuação do vídeo anterior, lá de Romanos 1, a partir do versículo 28 ao 32, que é o final do capítulo. Podemos ver aqui toda a sorte de males que o mundo tem carregado desde o início, desde os primórdios. Tudo foi se levantando, foi crescendo em quantidade. A malícia, a avareza, a maldade, a iniquidade, fornicação, inveja, homicídio, contenda, enfim, uma infinidade de coisas que acabaram por trazer o mal sobre a terra. E o mais interessante disso tudo é que no último versículo, versículo 32, Paulo, ele nos mostra, meus irmãos, que todos aqueles que cometem essas impiedades, esses atos pecaminosos, têm o entendimento, têm o conhecimento do juízo de Deus. Sabe que o juízo de Deus é digno de morte para os tais que praticam esse tipo de coisa, mas eles continuam a fazer. É tanto que ele diz, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, o ser humano acabou por ter isso dentro de si e se agradar desse tipo de coisa, meu irmão. O pecado latente no ser humano e o ser humano se agradando de tudo o que há no mundo que jaz no maligno. Isso acaba se tornando a decadência do ser humano. Seguir o próprio coração, o coração enganoso, o coração que faz tudo para realizar suas próprias vontades. E as suas próprias vontades acabam sendo toda sorte de males que o perverso traz. Como vocês podem ver nos versículos 29, 30 e 31, 3 versículos inteiros mostrando um a um os pecados da humanidade, como uma lista de coisas que desagradam a Deus. A murmuração, a difamação, a injúria, a soberba, que é o orgulho, a presunção, que também faz parte disso, as invenções, mentiras e enganos que muitas vezes o ser humano comete contra as outras pessoas, a inveja que nós podemos ver que está latente na vida de muitos, o homicídio que desde o princípio aconteceu e até hoje cresce cada vez mais. A contenda, as brigas, o engano, a avareza, o querer enriquecer rapidamente e muitas vezes passando por cima de outras pessoas, gerando maldade, malícia, maus olhos, a fornicação, a iniquidade em si, a desobediência aos pais e às mães, tudo para que a vontade da carne seja feita. Nécios, infiéis, sem afeição natural,
uns aos outros, irreconciliáveis e sem misericórdia. O ser humano foi se tornando tudo isso ao longo do tempo. Isso tudo pode parecer a própria destruição do ser humano, a própria decadência, o fundo de poço. Mas, meus irmãos, mesmo com toda essa palavra da verdade, que é a verdade da vida, que nos traz aquilo que precisamos atentar para evitarmos na nossa vida, meus irmãos, Jesus, ele nos traz o perdão para aqueles que ainda não o conhecem. Está bem perto. Basta uma oração sincera e humilde. Se colocar diante dele, meu irmão, pode mudar a sua vida. Se você se enquadrou em algum desses pecados, se você se familiarizou com algum desses erros, o momento é agora. O momento de se entregar, o momento de viver o novo que Deus tem para dar, o momento de viver a salvação da alma. Tome essa palavra não como um tapa na cara, ou talvez seja isso também, mas tome essa palavra como um chamado de Deus para a sua vida, para todos nós, porque precisamos zelar pela nossa alma todos os dias. Precisamos guardar a nossa mente, o nosso coração. As nossas atitudes devem estar de acordo com a palavra. Eu sei, muitas vezes é difícil. Em momento algum, Jesus disse que seria fácil. Ele só disse que seria possível. Porque ele também venceu o mundo. E ele pede para que tenhamos bom ânimo. Porque sabemos que nesse mundo teremos aflições. E essas aflições vêm justamente por querermos fazer o certo. Por buscarmos o certo no mundo em que só há erros. Você pode ver o tanto de erros que há no mundo. 3 versículos inteiros só falando deles. E alguns deles que possamos buscar santidade ao Senhor todos os dias, porque o grande dia se aproxima. O dia do Senhor está vindo e precisamos estar prontos para Ele, vestidos como uma noiva para Ele. Que possamos tomar o juízo de Deus, ter consciência e evitar o máximo que a gente puder de se enganar, de nos enganarmos com coisas desse mundo. Que evitemos as coisas do mundo e busquemos a salvação da nossa alma a cada momento de cada dia. O perdão de Deus em Cristo Jesus. Quando cometemos uma falha, quando achamos que não tem mais saída, volta e meia a gente passa por alguma situação, um momento que Deus permite em que parece que a gente está sem saída, meu irmão. Parece que a gente olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. A opressão do inimigo muitas vezes paira sobre nós, mas somente recebendo o perdão de Deus em Cristo Jesus, podemos ser livres. Jesus veio para isso, perdoar, salvar, remir a nossa alma da perdição, alcançá-la para Deus, para um dia estarmos em paz perfeita ao lado dele. Então, meu irmão, se você se identificou com alguma dessas palavras que aqui foram citadas, se existe algo que está incomodando você, a sua consciência, tome esse conselho agora, nesse momento. Se coloque diante de Deus e diga-lhe tudo que está preso, tudo que está aí dentro, fala para Ele, porque você pode ter certeza, no momento em que falar para Ele aquilo que você está passando, aquilo que você talvez já tenha feito há muito tempo e só agora veio à sua consciência, pode ter certeza que o perdão de Deus, pela sua sinceridade e humildade, se voltar para Ele e pedir perdão, você terá o que você precisa nesse momento. A paz, uma consciência limpa, a plenitude, a felicidade da
paz que Deus em Cristo Jesus pode nos dar. Em nome do Senhor Jesus, receba o perdão, receba o sacrifício que Jesus fez por você e por mim, pela humanidade. Receba esse sacrifício, receba essa atitude do Senhor Jesus de amor e obediência ao Pai, porque Ele veio para isso. Ele veio dar vida com abundância, enquanto que o pecado só dá a morte. Espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa na sua vida, em alguma situação que você esteja passando ou já passou. Se ajudou, então deixe o seu like para que esse vídeo alcance outras pessoas e essas outras pessoas possam receber daquilo que você recebeu. Não deixe de compartilhar, se você puder, esse vídeo, para ajudar também o canal a alcançar mais almas para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e faça tudo isso conforme a sua fé. Até a próxima.